Olá, você já ouviu falar do arquétipo da leoa? Já pensou em utilizar esse arquétipo? Eu sou a professora Vanessa do Portal Desperta Luz e nesse vídeo eu falarei sobre quais são os benefícios de ativar esse arquétipo, quais são os pontos negativos e qual foi a minha experiência utilizando então a leoa. Antes de começar, se você gosta de conteúdos como arquétipos, terapias holísticas, autoconhecimento, não deixe de se inscrever aqui no canal e se esse assunto for relevante para você, de curtir e compartilhar, porque isso ajuda muito a continuar esse trabalho. Bom, vamos lá. O arquétipo da leoa, antes de falar ali das características para que vocês entendam, eu comecei a utilizá-lo depois do arquétipo do lobo. Então, no último vídeo que eu fiz sobre esse tema, eu falei sobre o arquétipo do búfalo, que foi um arquétipo que fez muito bem para mim em termos de catarse, que me ajudou demais. Se você não viu e quiser assistir, eu vou deixar aqui nos cards para você assistir depois. E terminando então o uso do arquétipo do búfalo, que é um arquétipo mais voltado para o autocuidado. Eu já falei também sobre o arquétipo do lobo aqui no canal e também vou deixar aqui nos cards para você ver em seguida. E eu fiquei por um tempo ali com o arquétipo do lobo, mas eu percebi que eu estava desenvolvendo ali alguns aspectos mais densos desse arquétipo, né? Que ele não estava vindo à tona com tanta potência. E, sempre continuando minhas pesquisas, meus estudos, eu encontrei então o arquétipo da leoa. Esse é outro arquétipo que me fez muito, muito bem. Então, eu estava vindo daquele processo de catarse intensa que houve com o búfalo e estava naquele momento de me restaurar, digamos assim, de restaurar as minhas forças, a minha autoconfiança, né? Tanto que eu tentei o uso do lobo. E quando eu ativei, então, o arquétipo da leoa, eu, de fato, me senti bem melhor nesses sentidos. Por isso que o arquétipo, ele é uma experiência muito pessoal, muito subjetiva, porque tem pessoas que têm excelentes experiências para alguns arquétipos, mas para outros ele não faz, assim, tanta diferença, ou acaba ativando seu lado denso. Por quê? Porque talvez não seja o seu momento, talvez não seja a energia que se requer naquele momento, talvez a sua energia não esteja receptiva o suficiente para aquele arquétipo, ou talvez você não esteja disposto a, digamos assim, aprender a evoluir com aquele arquétipo naquele determinado momento. Eu diria que é uma questão de preparação, né? Às vezes nós estamos preparados para aprender com aquele arquétipo e às vezes não, porque o arquétipo é um aprendizado, né? Não é simplesmente uma energia que vai fazer uma mágica na sua vida. Você vai aprender com ele, desenvolvendo as características que nós consideramos positiva, porque o arquétipo ele não tem essa divisão entre positivo e negativo, é somente uma energia, né? Então, nós aprendemos com esse lado dos benefícios, digamos assim, de ativar com o arquétipo e também precisamos aprender a lidar com os aspectos densos que vão surgir nessa caminhada, certo? Bom, sobre o arquétipo da leoa, mais uma vez, como eu já disse, né, ele não é bem um arquétipo, é um animal de poder e também, como eu falei no vídeo do búfalo, é um animal de 4 patas. Sempre que nós temos animais com 4 patas no chão, no caso, né, patas que ficam apoiadas no chão, nós estamos falando de arquétipos de aterramento, arquétipos que nos ajudam a ancorar na energia do plano material, a ancorar na energia da terra, tá? Então esse é um dos casos, né, a leoa, ela tem as 4 patas no chão. Então eu estava buscando um arquétipo de aterramento, que eu já havia tentado com o lobo, e encontro então de novo um arquétipo de aterramento, porque eu sentia que eu precisava, né, me fixar novamente no plano material. E além disso, o arquétipo da leoa traz a sensação de honra, de autoridade, ela restaura a confiança em si mesma, então é um arquétipo de poder pessoal também, traz a determinação. Um outro aspecto interessante associado à leoa é a ativação da libido, ou seja, da energia vital que todos nós temos e que é responsável ali pela nossa sensualidade, né, pela capacidade de se envolver, de se apaixonar até mesmo pela vida, mas sem que seja de uma forma vulgar, é uma sensualidade mais refinada, é uma sensualidade elegante. Então, se você busca essa sensualidade mais refinada, mais elegante, a leoa pode ser um excelente arquétipo para você. Também desenvolve o senso de harmonia, a inteligência, a sabedoria, o potencial para o autocontrole. Então, pessoas que estão se desequilibrando com muita facilidade, né? Uma hora estão muito emotivas, outra hora muito frias, muito explosivas. Esse pode ser um arquétipo interessante para desenvolver esse controle, esse autocontrole, equilibrando os opostos. É um arquétipo de coragem, é um arquétipo que pede ação, então você será compelido a agir, né, a realizar no plano material, traz a força pessoal à tona, é também um arquétipo de liderança, mas é aquela liderança de bando, né? Uma das grandes diferenças entre os arquétipos que são animais com 4 patas no solo, e os arquétipos que voam, como no caso da águia, a águia ela tem uma liderança no plano superior, ou seja, ela comanda como se estivesse, né, no topo,
e os outros estão ali abaixo de si, no sentido de que sob o seu domínio. No caso da leoa, no caso do lobo, não. É uma liderança, digamos assim, mais horizontal, né? É aquela liderança em que você está no mesmo nível do bando, porém você comanda. E nessa época eu estava criando um curso novo e foi ótimo também, porque ele trouxe esse senso de liderança dentro do curso. Então teve mais esse benefício. Então, se você busca essa liderança mais horizontal, não é aquela liderança que pode afastar as pessoas, como no caso da águia, né? Que ela tem tanto poder que às vezes ela pode afastar as pessoas. E a leoa não, a leoa ela acolhe, ela continua sendo líder, porém com aquela postura mais acolhedora. Tanto que é também um arquétipo de união. Então, se você sente ali na sua realidade que está há um pouco de desunião, por exemplo, familiar ou no âmbito profissional, pode ser um excelente arquétipo, né? É também um arquétipo de astúcia, o arquétipo de força interior, né? Ancora no seu ponto central, no seu eixo central, para poder expor esse poder pessoal de uma forma equilibrada. É um arquétipo também de cuidado, né? Então, se você está buscando se cuidar melhor, né? Estar atento para si, mas também para os outros, é um arquétipo de cuidado, porque ele ajuda também a cuidar desse bando, né? Excelente arquétipo para essa harmonização familiar, ao meu ponto de vista, porque ele traz esse senso de união e esse senso de cuidado, de acolhimento, de harmonia com o bando, né? Então é interessante. É um arquétipo que incita a pessoa a viver em grupo, né? É um arquétipo também de assertividade, de objetividade, então a pessoa não fica perdendo tempo com aquilo que não é necessário ou que está drenando a sua energia ao invés de ser produtivo. Também é um arquétipo de estratégia, de cooperação, de foco, de concentração mental e de ação. Então veja que são atributos bem amplos, eu diria, associados à leoa, né? Porque ele traz esse lado mais racional, mais estratégico, né? Importante desse ancoramento no plano material, mas ele também traz esse lado quase maternal, sabe? De acolhimento, daquela liderança mais maternal, mais acolhedora, mais, né? Mais como se estivesse abraçando as pessoas ali por perto, protegendo as pessoas que estão por perto e também a si mesmo. Então eu gostei muito porque ele trouxe esses dois lados de uma forma bastante equilibrada. Agora, no aspecto denso, outro benefício que eu vi nesse arquétipo é que ele não tem muitos aspectos sombra, sabe? Ele tem poucos aspectos sombra. Então, se você tem dificuldade para escolher um arquétipo, às vezes isso acontece, né? Você quer escolher um arquétipo, mas ele tem muitas características ali densas que podem emergir. Então, se você se sente um pouco inseguro em relação a isso, pode ser que esse arquétipo ajude, porque os principais, digamos assim, as principais sensações que podem emergir com o uso da leoa é a agressividade, né, por ser um animal ali de caça, né, a leoa que caça, né, pelo que eu sei, não o leão, né, a leoa que vai à caça, então ele pode despertar essa agressividade se a pessoa já tem essa tendência reprimida. Pode também despertar as paixões em desequilíbrio, então como tem uma energia da libido bastante acentuada, a leoa pode aí acabar, né, se envolvendo na sensualidade que pende para a luxúria, então também é preciso prestar atenção nisso se a pessoa tiver essa tendência. E, finalmente, apesar de ser considerado um arquétipo social, né, de sociabilização, de bando, também a leoa é bastante territorialista, então pode ser que ela acabe ficando restrita somente ao seu bando, ou seja, aquela pessoa que não quer sair, que não quer expandir contatos, não quer conhecer pessoas novas, quer ficar somente presa no seu mundinho. Então, nesse sentido, é preciso aí ter um pouco de atenção e um pouquinho de cuidado. Mas, a princípio, assim, claro que às vezes pode emergir algo pessoal, dependendo da pessoa, mas essas são as características aí mais latentes que podem surgir dependendo da pessoa. E dentro da minha experiência, então, como eu falei, foi um arquétipo extremamente positivo para mim. Eu usei por alguns meses, porque era justamente do que eu estava precisando, né? Então eu tinha passado ali por períodos bastante densos, fiz aquela boa limpeza que precisa ter quando nós passamos por um período denso, nós precisamos realizar a limpeza, né? Isso faz parte dos procedimentos alquímicos defendidos por Jung, esse processo de limpeza, e estava precisando me reconectar, me encaixar de novo na vida, digamos assim. E a leoa, para mim, ela foi, assim, extremamente útil nesse sentido. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre o arquétipo da leoa. Eu lembro que tenho mais de 30 cursos online e também faço leituras de tarô para o autoconhecimento. Os links estão aqui na descrição do vídeo. Um grande beijo e até mais!